Olá! A Vale TV preparou um grande projeto multimídia para comemorar os 200 anos da chegada dos primeiros imigrantes alemães ao Brasil, com conteúdos multiplataforma, produtos especiais e eventos de cultura, entretenimento e esportes. Estamos celebrando passado, presente e futuro de um jeito único e de uma maneira que só quem se dedica exclusivamente à nossa região pode fazer. Lançamos a contagem regressiva para o bicentenário desde os 2000 dias, um selo especial comemorativo que vem sendo usado desde 2020, e o Vale, um projeto ousado que reúne 40 edições de uma série impressa, comemorativa, em formato de jornal, eventos pela nossa região, que vão desde a escolha da corte do bicentenário, eventos de música, jogos tipicamente alemães, né? Teremos aí o bolão, já tivemos o punhobol, teremos o tiro ao rei, até programas especiais, podcasts e concurso de fotografia. Tudo para que a comemoração do bicentenário seja celebrada à altura que a sua importância histórica tem. O Conversa de Peso de hoje integra esse calendário histórico visando olhar para o futuro da região. O nosso projeto Vale tem o patrocínio ouro do Colégio Notarial do Brasil, subseção RS, da Mercator Feiras e Eventos, da nossa Sicredi pioneira, o patrocínio prata da Estação Sapatão e da HS Consórcios, e bronze da Unimed Vale dos Sinos, Grupo Krause e INH. O meu convidado de hoje, natural de São Leopoldo, filho do seu Rui e da dona Maria Berenice, é também subsecretário de Justiça e Integridade Institucional do Governo do Estado do Rio Grande do Sul. É, desde 2023, o presidente da Comissão Estadual dos Festejos do nosso bicentenário. Seja muito bem-vindo para essa conversa de peso, Rafael Koenig Gessinger. Muito obrigado, Rodrigo. É um prazer estar aqui. Parabéns pela Vale TV, por esse esforço, por essa sensibilidade, né, de no bicentenário ter se preparado com antecedência, né, e com muito cuidado para, como tu disseste, para dar a devida importância, né, a uma data histórica como essa. A gente sabe que a celebração pode ser feita de várias formas, né, Rafael? E a gente também diz que esta é uma festa de todos realmente. Mas é uma festa muito de celebração da germanidade. E por que não dizer, nós que vivemos aqui o Vale Germânico e temos essa identidade, é também um projeto de todos, né? De todas as etnias que fizeram realmente essa região e esse estado, né? Eu acho que cabe aqui, porque tu ouves bastante, com muita razão e pertinência, historiadores, né? A gente tem, infelizmente, um grupo de altíssima qualidade de historiadores escrevendo sobre a história da imigração, e tu costumas entrevistá-los também, né? Isso é muito bom. Fica um registro legal, porque tem os livros, mas existe essa questão visual, audiovisual também, que é pedagógica para a população inteira, para as próximas gerações. O que a gente não costuma ouvir muito bem, e eu vou aproveitar o espaço para falar, é a parte mais jurídica e filosófica do bicentenário. Porque alguém poderia pensar, mas é uma data que é comemorada espontaneamente, ou os historiadores é que provocam e as pessoas vão então se interessando, muito por causa dessas conexões familiares, né? Nós temos grupos de genealogia, pessoal que estuda isso, que também está agora colhendo frutos desse trabalho que vem de décadas às vezes, e agora eles têm a devida e a legítima vitrine, né? Então é muito importante, e a Vale TV tem essa sensibilidade de expor isso, né? Mas falando juridicamente, a gente pode ir eu vou fazer menção a três normas importantes, né? Primeiro, a Constituição da República. A Constituição da República, ela diz que os grupos que formaram o Brasil, ela usa um termo que se chama os grupos que participaram do processo civilizatório. Mas os grupos que formaram o Brasil, todos eles merecem respeito e merecem que o seu legado seja preservado, tanto pelo poder público como pela sociedade civil. Claro, do ponto de vista da sociedade não é tanto um dever, até é, mas é um direito, ou seja, as pessoas têm o direito que as suas origens, a sua memória seja preservada, né? Então, isso está lá no artigo 215, que diz: os grupos que foram importantes para a construção do Brasil terão, né, o seu patrimônio imaterial preservado, protegido. A Constituição faz menção a dois grupos em particular, os indígenas e os negros, né? Mas ela diz, e todos os demais grupos, né? Então, é evidente que esses dois grupos, que têm uma história de extremo sofrimento, mas, né, com muita sensibilidade, o Constituinte diz, esses grupos têm expressamente o direito a um tratamento especial.
Mas ela não diz apenas esses grupos, ela diz e todos os demais grupos. Então, existe uma legitimidade constitucional para comemorar o bicentenário com essa, digamos, ênfase na germanidade, como tu disseste, né? Então, isso é um ponto importante porque é um ponto de partida, né? Olha só, nós estamos falando de algo que a nossa Constituição, ou seja, as regras da nossa convivência, as regras máximas da nossa convivência, não só permite, mas manda preservar. Então, o trabalho da Vale TV não é algo assim que o Rodrigo tirou vou fazer aqui. Não, é quase um dever, tu estás cumprindo um dever de cidadania, tendo, né, uma emissora com alcance de comunicação. Então, esse é o primeiro ponto. A Constituição da República garante, de certo modo, manda celebrar as nossas raízes, as nossas origens. Mesmo que fosse algo pequeno, um grupo pequeno que veio lá, tem uma pequena colônia no interior lá de um tal povo que veio de um lugar distante, isso já seria legítimo. Mas nós não estamos falando disso, né? Nós estamos falando de algo que emprega no Rio Grande do Sul, né? Então, claro, os estudiosos variam quanto a qual é o percentual de ascendência germânica ou de língua alemã que nós temos, né? E eu não saberia dar um dado concreto, mas basta ver os nomes dos estabelecimentos, das famílias, das pessoas, das instituições. Eu sempre digo, a pessoa pode não ter no seu nome, um nome de família alemã ou austríaca, enfim, um nome de origem germânica, mas ela pode ter estudado numa escola que foi fundada por imigrantes e seus descendentes, né? Ela pode ter trabalhado numa empresa e, de alguma maneira, ela vai estar envolvida aqui no Rio Grande do Sul, especialmente no Vale Germânico, né? Novo Hamburgo, São Leopoldo e região. Segunda norma, a Constituição Estadual do Rio Grande do Sul diz algo parecido, fala sobre a proteção dos grupos que formaram o Rio Grande do Sul, né? E aí já vai mais específico para nós. Então, nós temos o bicentenário, o ano que vem, em 2025, haverá o Sesc Centenário da Imigração Italiana. Temos contribuições de várias etnias e todas elas, né, são bem-vindas e convidadas a celebrar isso. E, finalmente, aí nós temos o decreto do governador do estado de 2021 que estabeleceu a comissão com algumas regras básicas, listou algumas entidades. E existe uma expressão no decreto que, às vezes, ela é esquecida, que ela fala em celebração pela contribuição dos imigrantes, né, e dessa imigração, pela contribuição. Então, o bicentenário é também, e tu tens toda a razão ao dizer que pode ser celebrado de várias maneiras, e eu gosto muito de pensar que ele é uma homenagem, um agradecimento aos nossos antepassados. É uma conexão com a ancestralidade, né? Exatamente. Quando a gente fala em ancestralidade, parece que é uma coisa indígena, mas é de todos nós, de cada um de nós. Exato. De agradecimento ao avô, ao bisavô, independente da sua etnia. É do ser humano. Tudo que eles fizeram pela gente e a gente chegar aqui dessa forma como chegamos, né? Exato. E um dos legados, e que se fala muito quando se fala em ancestralidade, é natural que se pense na religiosidade, né? Então, um dos legados é a religiosidade. Em janeiro houve um culto interreligioso em Porto Alegre, marcando, a gente chamou de ato de bênção e abertura do bicentenário. E foi muito emocionante, nós tínhamos ali o pastor Klaus Dreher, anfitrião, pastor luterano da ISLB, o padre Léo Hastenteufel, irmão de Dom Zeno Hastenteufel, né, pelos católicos, e havia ainda o rabino Gershon Kwasniewski pela Sibra, que é a sinagoga dos judeus alemães, né, e que fazem parte do bicentenário, porque as pessoas em geral, né, concordam que nós estamos comemorando não apenas a primeira, digamos assim, a primeira leva dos imigrantes, mas tudo o que aconteceu nos 200 anos. Todo o legado, né? Todo o legado e toda essa história de 200 anos, porque há elementos importantes e eventos importantes que são mais recentes, né? Alguns do século XX, inclusive entre os historiadores, há historiadores especializados no século XIX e outros no século XX, no período traumático das guerras, né? Esse pessoal que veio no entre-guerras, veio depois da guerra, tem muita gente, né? Muitos foram para Porto Alegre, outros foram para o interior, e isso tu tens ouvido os historiadores que são especialistas nesse ponto, né? Então a gente tem a Constituição da República, a Constituição Estadual, e aí especificamente um decreto do governador
para estabelecer esta comissão, para organizar, para concatenar. Mas essa comissão, ela sempre trabalhou de uma maneira que reconhecesse que os verdadeiros protagonistas são os municípios e as entidades, né? Claro que o governo em si mesmo tem algumas iniciativas pontuais, o governo do estado, mas ele aparece ali, e o próprio decreto diz isso, como um articulador com autoridades diplomáticas, um articulador com outros municípios, né? Eventualmente com ministérios. Então, era esse trabalho que a gente vem fazendo, né? E é muito legal de ver que o Rio Grande do Sul inteiro assumiu isso, né? Com ânimo, com entusiasmo. O que acontece? Houve uma enchente que machucou, que feriu o coração do Rio Grande do Sul e do Bicentenário, portanto, né? E essa enchente fez com que houvesse um período de absoluto silêncio, que foi maio, no que diz respeito às celebrações, exatamente. Um luto que ainda estamos, né, elaborando. Em junho, poucos eventos, e foi um evento que eu recebi do município de Maratá, que aliás, merece todo o elogio e nossas saudações. Um evento anunciando que haveria um encontro de corais, mantido para junho ainda, e que o ingresso seria, então, material de limpeza e outras coisas para as pessoas afetadas. Então, eles deram uma reformulada ali no sentido do evento. O evento estava programado há muitos meses. E com a enchente, eles mantiveram, mas repaginaram, digamos assim, ajustaram o modo como seria, mais solidariedade, né? E ali eu vi, olha, temos uma saída, né, para muitos dos eventos. E a gente pensa que as entidades dos municípios que querem recuar e se reorganizar, têm essa legitimidade, nós estamos apoiando. Aqueles que querem manter nos mesmos moldes, também, né? E aqueles que querem reformular, nós também apoiamos. Ou seja, não é o momento para nenhum tipo de crítica, nenhum tipo de cobrança, é o momento para apoio. Mas eu, pessoalmente, achei muito pertinente essa solução que eu vi pela primeira vez no município de Maratá. Isso já faz um tempo, era ainda fim de maio, estava tudo muito, muito triste, confuso ainda, né? E eles mantiveram com essa perspectiva, né? E a gente tem visto isso, aquelas regiões que já estão um pouco mais recuperadas, ou começando a se organizar, têm condições, né, de fazer algum evento, ou de manter algum evento nos moldes originais. O que o governador do estado viu em ti para te convidar para ser o presidente dessa comissão, hein? Vamos conversar sobre isso na volta do intervalo, hoje numa conversa de peso com Rafael Gessinger. Wer führt uns diesen Moment ein? Besser kann es nicht sein. Denkt an die Tage, die hinter uns liegen, wie lang wir Freude und Tränen schon teilen. Hier geht jeder für jeden durchs Feuer, im Regen stehen wir niemals allein. Und solange unsere Herzen uns steuern, wird das auch immer so sein. Ein Hoch auf das, was vor uns liegt, das ist das Beste für uns gibt. Ein Hoch auf das, was uns vereint, auf diese Zeit, ein Hoch auf uns, auf dieses Leben, auf den Moment,
assunto é investimento, quem não se sente meio perdido? É preciso se orientar pelo mercado, pelos seus objetivos, pelas metas da sua empresa. Por isso que é tão bom contar com o Sicredi, para guiar você na direção certa. Temos poupança, fundos de investimento, renda fixa e previdência. Invista com a gente. Sicredi, aqui seu investimento rende mais do que dinheiro. De volta para uma conversa de peso, hoje recebendo o presidente da Comissão dos Festejos do Bicentenário do Estado do Rio Grande do Sul, Rafael Gessinger. Lembrando que esse programa integra a forma como a Vale TV vem fazendo as celebrações dessa data. E, claro, nós contamos sempre com os apoiadores do Conversa de Peso, né? Muito obrigado, nossa Sicredi pioneira, a nossa faculdade INH, que a gente vive o conhecimento, né? E nosso apoiador, Locfer Fechaduras e Acessórios. Rafael, o que o governador do estado enxergou em ti, hein? Por que tu enxergou também o que eles viram? Ou tu disse, olha, isso é um negócio que acho que é interessante para mim também. Como é que tu vivia a germanidade em família? Vem de duas, né, de pai e mãe, de origem germânica, numa cidade como é São Leopoldo, berço da colonização alemã, né? Bom, foi a secretária da Cultura, né, Beatriz Araújo, que me indicou para eu coordenar. No fundo, eu sou um serviçal da comissão. A comissão ela tem algumas secretarias de Estado e mais de 50 entidades da sociedade civil, clubes, universidades. É um pessoal bem eclético, né, de várias áreas e tudo mais. E, de fato, eu tinha um perfil com uma certa familiaridade com os temas, né, por causa também da minha trajetória pessoal. E aí eu acho que foi a interpretação da Secretaria da Cultura que essa coordenação deveria ser com alguém do governo, né? Porque é uma comissão estabelecida pelo governador, e eu fui o nome ali escolhido para servir a comissão. E tenho me esforçado bastante para isso, né? O que fica muito claro é que tu aceitou com muita honra. Claro, com muita honra. Na verdade, é natural um pouco, né, para mim, porque não existe o alemão padrão, né? Nós somos diferentes. Tu tens sobrenome, também tens origem, mas talvez tu tenha mais conhecimento da culinária, eu menos, ou talvez eu fale melhor alemão do que tu vai saber mais sobre o interior aqui da região do Vale Germânico, eu já conheço mais a região do Rio Pardo e de Taquari, e assim vai. Não existe. Eu vivo conversando com o pessoal que nem todos se conhecem também, né? Alguns conhecem talvez 80%, mas sempre vai haver uma margem ali que a pessoa não conhece das instituições, das coisas. Então isso é natural. E a gente tenta sempre ter essa abertura e dialogando, né? De fato, por parte de mãe também há a ascendência alemã, mas daí é de Santa Catarina. E inclusive dos primeiros imigrantes que em 1828 chegaram a Santa Catarina, estava lá o Körig. Que foram para Dom Pedro de Alcântara? Exatamente. Eu tenho o Sestrende lá também. Olha só. Que também foram para lá. Então, tanto a grafia dessas lojas famosas, as Körig, né, o Körig, como o Körig tem a mesma origem, são os pioneiros lá. Então, a minha mãe é descendente direto desse pessoal, mas tem outras etnias envolvidas também, né, italianos, portugueses. A família da minha mãe é um pouco mais miscigenada, né, e já a família do meu pai é realmente todos alemães, né, porque foi para Santa Cruz, os Gessinger foram para Santa Cruz, a minha avó, o sobrenome de família dela é Etges, depois tem Klafke, tem Hafler, que são um dos fundadores de Santa Cruz do Sul também. Então eu tenho uma familiaridade com Santa Cruz e nasci em São Leopoldo, porque meu pai era magistrado à época aqui em São Leopoldo, então eu acabei nascendo aqui e estudando nos colégios São José primeiro, depois no Colégio Sinodal, depois eu fui para Porto Alegre fazer a faculdade de Direito na URGS. Bom, o governo do estado ele tem uma entrega muito legal, muito simbólica e importante que está acontecendo, né? Estava programado para ter o primeiro concerto da Orquestra Sinfônica em homenagem ao bicentenário em São Leopoldo, no dia 13 de maio, no Santuário Padre Reus. Não foi possível, evidentemente, né? Foi cancelado. Estamos negociando, costurando uma nova data para esse concerto importantíssimo em São Leopoldo. Mas quando a orquestra, embora ainda sem casa, né, ela pensou, não, precisamos voltar ao cronograma até para conseguir vencer a expectativa de 11 concertos pelo interior e mais 5 na capital.
Desses 11, alguns concertos de câmara, mas pelo menos 7 com a orquestra inteira. E aí a retomada foi com Santa Cruz do Sul, no dia 28 de junho, e no dia seguinte em Taquara. Um concerto belíssimo, lotou a Catedral São João Batista, em Santa Cruz, e lotou o auditório da Facate, em Taquara. Né? E no dia 30, tivemos em Nova Petrópolis um culto ecumênico em homenagem ao Bicentenário. Isso para mostrar a diversidade de temas. Né? Então, essa entrega do governo do Estado com os concertos do Bicentenário é muito importante. Né? A música, ela é vida interior, a música nos permite, né, ter esperança, ter otimismo, né? É celebração, a memória, mas também uma projeção de futuro. Então a gente está muito feliz com esse itinerário pelas comunidades e pelo interior também, né? Porque embora haja o berço seja São Leopoldo, que é coincidentemente também a minha cidade natal, o bicentenário tem sido festejado com muito orgulho por todo o Rio Grande do Sul. As pessoas, Rodrigo, elas se emocionam com isso. Eu vou fazer aqui 3 menções, em nome de todo mundo com quem a gente tem conversado. Uma menção, o senhor Edio Schrader, de Lagoa dos Três Cantos, uma região com cidades pequenas, não tem nenhuma grande cidade. Selbach, Tapera, né, Ibirubá, Lagoa dos Três Cantos. O senhor Edio Schrader, ele vive numa comunidade pequena, mas que vibra demais com isso. Então eles fazem os festejos, pegam a logomarca, usam com maior orgulho, qualquer visita que eles recebam. O senhor Thomas Foskuhl, que é o representante para a língua alemã no Rio Grande do Sul, do governo alemão, ele foi visitá-los e a comoção da comunidade recebendo uma autoridade alemã. Então isso é realmente comovente porque é algo que não é artificial. Eles vivem isso com amor, com carinho, sabe? Eles vivem isso muito presente. Segundo exemplo, o senhor Paulo Trinks, lá de Santa Cruz do Sul. Também ele é o coordenador da comissão local. Alguns municípios estabeleceram comissões locais para o bicentenário. O senhor Paulo Trinks tem um entusiasmo enorme, visita escolas o tempo inteiro trabalhando. Né? De novo, né? Contagia isso. Isso é muito bom. Isso explica por que em alguns locais essas comemorações, essas celebrações estão acontecendo de uma maneira ampla, né? E orgânica. E o terceiro exemplo, a senhora Yolande Schmidt, lá de Linha Andrés, interior de Venâncio Aires, onde tem a Sociedade de Canto Jovialidade, né? Bem remoto, no meio da zona agrícola, assim, ao norte de Venâncio Aires, da cidade, ainda município de Venâncio Aires. Ela tem a guarda de um acervo de vários livros, várias centenas de livros em alemão gótico, que as famílias reuniram numa espécie de biblioteca. Né? E ela pessoalmente se envolve nisso, com a ajuda da comunidade, né? Mas vejam que são coisas voluntárias, né? Que expressam essa afeição e esse reconhecimento da importância do legado. Né? Então, mencionei essas 3 pessoas para falar que isso é um pouco o espírito do bicentenário. À medida que a gente se afasta da capital, e claro, a capital tende a ser muito cosmopolita, a nossa né? A gente tem essas cidades, essas regiões mais ensimesmadas, assim, né? Que acabaram se desenvolvendo em torno de si mesma, como é Santa Cruz propriamente, uma cidade grande, enorme hoje, mas que pela distância inclusive de outros centros urbanos maiores, acabou se desenvolvendo muito e até hoje celebra muito mais essas raízes, né? A gente vê em Santa Catarina, vários lugares também tem essa celebração, como a gente está vivendo muito forte, em que pese começar realmente 4 anos depois apenas, uma outra leva, um outro formato já, né, praticamente. O que a gente tem de legado de futuro aqui, Rafael? Porque a gente também associa muito essa celebração a quem viveu praticamente o Sesc Centenário, que me parece era um outro tempo, onde o próprio tempo caminhava diferente, numa outra velocidade. Aqui na nossa região a gente tem muito claro assim, os legados, né? O legado do centenário, o Sesc Centenário foi fundamental para a preservação do nosso patrimônio histórico. Possivelmente, se nós não tivéssemos tido aquele momento, nós teríamos muito menos lembranças arquitetônicas do que nós temos hoje preservadas, e que já são usufruídas pela comunidade ao longo dos fins de semana, principalmente, que atraem turistas, sejam por si mesmos, seja pelo que acontece nesses lugares. Né? O que vai ser o legado do bicentenário e que
Que futuro tu enxerga para essas comunidades? Hein? Essa é uma pergunta... A gente vive o associativismo de uma forma muito forte, né? Também é um legado germânico, né? A gente pode dar um quentinho nisso, recuperar um pouco dessa essência, mesmo para cidades mais cosmopolitas? Eu gostaria e quero acreditar e tenho me esforçado para que isso já esteja acontecendo, né? O legado já está começando a acontecer. E alguns podem até achar que é uma visão um pouco romântica, né? Talvez até ingênua, mas de fato esta aproximação de todas as instituições que isoladamente já funcionam, e tu falaste muito bem. Por exemplo, Santa Cruz cresceu e é como se bastasse a si mesma. Mas eles mesmos, lá de lá, as pessoas de lá têm dito por ocasião do bicentenário, como nós precisamos também nos conectar mais com as outras regiões, né? Nos tornarmos um polo turístico, porque todos os paulistas e os brasileiros, os turistas, vêm para Gramado, né, para Bento Gonçalves, mas por que não também passar por Santa Cruz, por toda a rota romântica aqui, começa São Leopoldo, Novo Hamburgo, toda a região maravilhosa aqui, né? Mas por que não distribuir isso mais? Para isso a pessoa precisa se mostrar, né? Precisa sair desse ensibesmamento que tu mencionaste, né? Então a gente tem, um dos legados talvez seja estas relações que vão se aproximando, vão se fortalecendo, né? É difícil de dizer o que vai acontecer, obviamente, mas a gente pode entender que uma das grandes mudanças, né, essa velocidade da vida, das comunicações, né, dos transportes, isso impactou muito. Então, e tu tens toda a razão ao dizer que o padrão está sendo, talvez a gente esteja pensando em termos de centenário, Sesc centenário, né, e a ficha do bicentenário não caiu. Agora, há uma fragmentação, sem nenhuma dúvida, né, ou seja, o poder público não tem a condição de capitanear isso sozinho, né? Não teria nem pertinente isso. Essa fragmentação tem muitos aspectos positivos. Por fragmentação, o que eu quero dizer? Eu quero dizer que as empresas não aguardam a autorização das autoridades religiosas nem das autoridades públicas para fazer as suas relações comerciais Perfeito. com a Alemanha. Nem as universidades, elas não ficam esperando para fazer. Porque as empresas têm essa relação. A Câmara de Comércio Brasil-Alemanha, por exemplo, que é uma parceira muito grande do Bicentenário, ela faz isso, né? As universidades como a Unicinos têm um programa Moving the Cities, que é com a Universidade de Münster e outras, já fazem isso. A URGS, a PUC, a Fevale, a Unisc, elas já têm os seus braços internacionais e não ficam aguardando o governador, ou o presidente da República, ou o prefeito dar uma determinação. Alguém que pegue pela mão e leve. Exatamente, já existe isso. Inclusive os municípios. Os municípios, Arroio do Meio, Salvador do Sul, São Vendelino, Bom Princípio, agora Teutônia, eles têm irmandades formalizadas, irmandades com municípios alemães. Então, veja, por um lado é ótimo, porque alguém pode pensar, olha que interessante, já existem vínculos tecnológicos, científicos, acadêmicos, econômicos, culturais. Por um lado é ótimo. Por outro lado, onde está o momento em que tudo isso se torna algo único para ter mais força, né? Para ter uma visibilidade? Então, um dos legados, me parece, que talvez possa ser a visibilidade, é por isso que eu trabalho, né? Para que nós não vamos inventar a roda. Nós já temos a Unicinos, nós temos a EST, temos a Fevale, só para ficar algumas instituições, a Fundação Schaeffer, que eu sempre digo, é uma joia maravilhosa, maravilhosa, mas a verdade é que quem visitou já a Fundação Schaeffer, vamos fazer uma enquete pelo Rio Grande do Sul. É o legado que qual é a gente tem de trazer isso. O turismo, os ônibus, as vans que estão levando de Porto Alegre para Gramado, estão parando na Fundação Schaeffer? Não. Então, é uma joia. Tem várias joias. O Museu Histórico Visconde de São Leopoldo, em São Leopoldo, o grupo de danças folclóricas de Estrela, né? São joias. Adorei esse mimo, esse presente que me trouxe aqui. O Andreas Hammerstedt 60 mandou. anos, né? Calendário de 2024, né? Igrejinha, trabalho tem joias lá, Dois Irmãos tem joias, né? Então o Rio Grande do Sul está cheio dessas joias, digamos, ligadas à germanidade, ou joias do bicentenário, e dá visibilidade a isso. Não só pontos turísticos, né? Mas também instituições sérias que trabalham com seriedade, né? Então, esse programa que tu encabeças, né, essa visão, né, de dar atenção para isso,
Isso também merece comunicação, merece articulação, merece visibilidade. Então, acho que um dos legados é esse. O legado das Irmandades da Cidade tem inspirado um movimento de que a gente possa qualificar, talvez, os serviços públicos com esse intercâmbio, né? Então, na pedagogia, os alemães de hoje, lá na Alemanha, têm uma grande tradição, preservam essa tradição em áreas como química, física, biologia e matemática, né? Por que não começar, ainda que modestamente, um intercâmbio entre professores das redes, tanto municipais, mas também a rede estadual, né, com professores da rede alemã? O programa que o próprio HK tem, né, de trazer profissionais que lá talvez já não estejam mais no mercado, mas que possam prestar consultoria aqui. E que uma padaria em Nova Petrópolis se utilizou dessa mão de obra, dessa inteligência, que o Hospital de Juiz se apoderou dessa inteligência e que hoje é muito mais aproveitada pela China do que nós aqui, que temos, inclusive, essa proximidade muito perto da língua, inclusive, né? Então, como tem coisa boa para a gente realizar realmente, mas me parece também que não termina 25 de julho, né? Eu acho que esse é um marco, né, a ser celebrado, a ser rememorado, mas tudo isso que esse movimento que se inicia, ou que se recapitula, que se fortalece em algum grau, ele está aqui para ser apoderado por todos nós. Tu né? tens toda a razão, esse é um ponto fundamental. Primeiro, uma questão mais burocrática para todo mundo entender também que oficialmente o bicentenário só acaba em 31 de dezembro. Né? Já tem na programação uma missa em alemão em Arroio do Meio como talvez o último evento, dia 31 de dezembro do bicentenário. Muito bem. Mas o teu ponto é mais amplo. O teu ponto é um ponto que também merece destaque, que é o seguinte. Estamos colhendo muitas coisas bonitas no bicentenário, né? Mas estamos plantando também. Então, o bicentenário não é só uma ocasião de colheita. Alguns pensam que não, o que né, já está pronto, né? O que vai ser inaugurado. Mas não, é uma ocasião também para plantar isso. Como foi no centenário já, inclusive. Monumentos que foram concluídos anos depois e assim por diante. E essas relações com as comunidades, tanto essa ligação entre o Rio Grande do Sul consigo mesmo, isso é fundamental, regiões diferentes, como com outros estados que também têm essas origens e também estão engajados nesses encontros, né, culturais. E, finalmente, com as comunidades de língua alemã, né, especialmente a Alemanha, a Áustria, né. Isso é muito interessante, Mas, como eu disse, já existe, né. O que podemos fazer é otimizar isso, tornar mais claro. Adorei conversar contigo, Rafael. Uma honra te receber aqui. Estamos gravando esse início de manhã, frio. Tu vieste de Porto Alegre especialmente para estar aqui. Te agradeço demais a possibilidade de ter essa troca contigo nesse momento e te desejar assim, sucesso nessa construção que nós ainda teremos muitos meses pela frente e que deixe esse legado. Né? Muito obrigado. Talvez seja pertinente a gente dizer aos espectadores que existe uma série de, assim como a Vale TV tem os seus programas, né, várias outras redes e iniciativas têm dado espaço para o Bicentenário. E o governo do estado tem também um site, né, que é www.bicentenarioalemão.rs.gov.br, e ali nas abas o visitante pode encontrar uma série de materiais, na aba Notícias, por exemplo, dezenas e dezenas. E o calendário pode ser apropriado de todos nós, né? Todos podem subir. Isso sempre foi estimulado por vocês que todos nós subíssemos. Formulário de adesão para fazer o cadastramento das entidades, dos eventos, né? Na aba Programação, existe lá toda a programação. É uma programação complexa, imagina, no dia 30 de abril nós tínhamos mais de 220 eventos alusivos. Claro que alguns foram cancelados, agora nós estamos nos reorganizando, eu não fiz a contagem ainda. Mas certamente vamos passar e vamos quebrar o recorde do Sesc Centenário, em que houve quase 180 eventos. Já quebramos esse recorde. Muito bem, a gente adotou a logomarca oficial, constituída pelo Estado, proposta pelo Estado, e acho que independente de qualquer questionamento que possa ser feito, que a gente busque essa unidade em torno de um objetivo comum, que é o bem comum, independente da etnia. E este é um momento da gente comemorar muito o bicentenário da imigração alemã no Rio Grande do Sul e no nosso Brasil. Obrigado, Rafael. Muito obrigado e parabéns pelo programa. Hoje com o presidente da Comissão Estadual dos Festejos do Bicentenário da Imigração Alemã, Rafael Gessinger.
Continue com a programação da nossa Vale TV, da nossa rede Comunidade de Televisão.